Nos transexuais operados, as neovaginas são menos resistentes e os preservativos são mais frequentes a romper. Muitas vezes os consumos dão-se como formas de lidar com a transfobia e o ambiente negativo do trabalho sexual. Os serviços têm dificuldades de aceder aos trabalhadores transexuais porque os serviços direcionados a toxicodependentes sabem onde é que os toxicodependentes se movimentam, mas não. As pessoas transexuais muitas vezes não se movimentam nos mesmos circuitos que os toxicodependentes e nem sequer se consideram consumidores de drogas porque estão apenas focados na questão do género. Depois, outro problema é que a injeção de hormonas para a transformação do corpo ou silicone para aumento mamário faz com que estas pessoas visualizem e partilhem seringas que vão suscitar, por vezes, estas doenças. Depois há ainda outro obstáculo na noção de riscos, que são as crenças enraizadas destas pessoas. Por exemplo, muitos transexuais, trabalhadores de sexo, pensam que contrair SIDA já é uma inevitabilidade e já não, nem sequer se protegem. Portanto, é um obstáculo e os programas têm que fazer algo quanto a isto. Em relação às necessidades específicas, em primeiro lugar, a terapia hormonal, ou seja, todas as pessoas transexuais, a terapia hormonal faz parte do processo, entre que os homens tomam estrogénios e as mulheres progesterona. E, como há dificuldade em aceder aos serviços de saúde, o que acontece é que as pessoas acabam por obter as hormonas no mercado negro ou na internet, onde não há qualquer especificação para si e tomam sem consentimento médico. Logo, o risco de toma de doses excessivas, por exemplo, por influência de colegas, em que passam as receitas uns para os outros e pensam que por tomarem, quanto mais hormonas tomarem, mais rápido será o efeito, não é assim? Os efeitos colaterais podem ser efeitos de saúde, como depressão ou hiperglicemia. Os técnicos devem então estar preparados para fornecer informação sobre as propriedades das hormonas, os seus riscos e benefícios e levar a uma toma responsável, isto é uma especificidade mesmo desta população. Devem incentivar a toma de comprimidos orais, porque existe a crença de que as injeções são mais eficazes e também não é assim. E devem aproveitar ainda a serviços de saúde para incentivar rastreios de VIH e infecções sexualmente transmissíveis. Em relação ao silicone, os técnicos devem alertar as pessoas para não injetarem diretamente na pele e devem comunicar os perigos de injeção de silicone líquido sem supervisão médica, como a obstrução das veias ou até morte, porque o sistema imunitário pode rejeitar a substância e causar embolia pulmonar. E mais uma vez existe o perigo de partilha de seringas com VIH e hepatite C. Em relação às práticas de sexo mais seguro, como é lógico, elas começam com a higiene diária, que é muito importante. Nos homens e nas mulheres transexuais devem lavar os pênis artificiais com água desinfetante de forma moderada, o percurso deve ser mantido limpo e as próteses sempre embrulhadas em algodão. Os preservativos extra fortes também são importantes, sempre acompanhados de lubrificantes e gel à base de água e devem ser utilizados em todas as práticas sexo oral, práticas sadomasoquistas, massagens anais e brinquedos sexuais. Agora, outras recomendações mais gerais para a redução de riscos devem certificar-se que os médicos com quem se estabelecem protocolos têm em conta as especificidades dos trabalhadores de sexo transexuais, por exemplo, em relação aos órgãos sexuais, o que nem sempre pode ser fácil, não é? Devem-se estabelecer ligações com organizações LGBT, especialistas, psicólogos, equipas de saúde mental e grupos de apoio. Não se deve fazer suposições sobre o género, genitais, práticas sexuais ou linguagem como o transexual descreve o seu corpo. Muitas vezes estas pessoas não se sentem bem em chamar pênis ou vagina e têm a sua própria linguagem, ou não se deve usar esses termos sem saber o que é que a pessoa utiliza. Na interação com a pessoa não se deve olhar fixamente e deve-se evitar expressões faciais negativas. Isto não serve só para a pessoa que está com o transexual naquele momento, mas para toda a equipa que circula ali à volta, se tiverem mais pessoas. E os estudos dizem-nos que é muito, muito importante centrar-se em ouvir e analisar e avaliar as necessidades destas pessoas. Depois, outro ponto importante é a colaboração dos trabalhadores do sexo transexuais nos programas, porque isto vai aumentar a confiança destas pessoas, das outras pessoas, para acederem aos programas, vai criar um ambiente com mais harmonia e um sentido de comunidade. As fichas de admissão, no caso de haverem, devem ser inclusivas, ou seja,
além de terem o nome legal, devem ter o nome escolhido pela pessoa, e naquelas cozinhas de género, ou sexo feminino masculino, devem ter uma terceira opção, ou um espaço em branco. Não se deve perguntar o estado genital. O estado genital refere-se se já fizeram ou não a cirurgia, se não for oportuno naquele momento, e também não se deve revelar a outras pessoas, no caso de a pessoa não ser livremente. Os materiais, como pósteres, devem ser especializados e ter em conta as necessidades dos trabalhadores de sexo transexuais. Devem ser direcionados para a importância da saúde e segurança, transmitindo a estas pessoas que elas têm o poder de se proteger e devem se informar sobre os riscos da cirurgia, apresentando-se outras opções, porque há o risco de arrependimento, por exemplo, a cirurgia é irreversível, não é? E deve-se, por fim, tentar levar os projetos a todos os ambientes onde os trabalhadores do sexo transexuais trabalham. Por último, todos têm direito de expressar o seu género e de ter serviços médicos, terapêuticos e tecnológicos que lhes permitam tomar decisões informadas sobre o seu corpo. E ainda, como repararam, nós apresentamos fotografias diferentes em cada slide. Elas fazem parte de um portfólio de um fotógrafo espanhol que ganhou o segundo prémio na categoria de retratos do World Press Photo de 2008. Isto são fotografias de trabalhadores de sexo transexuais das Honduras, de uma cidade em que o vírus da SIDA está altamente alastrado, cerca de 30% da população está infectada, e ele passou algum tempo com estas pessoas e tirou fotografias que nós queríamos mostrar-vos porque achámos mesmo muito interessantes. É tudo.